Estamos no Conecta, o podcast que trata de temas do processo penal contemporâneo. Eu sou Nereu José Giacomoli, advogado e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Me acompanha o professor Marcos Eberhardt, também professor da PUC e advogado. Hoje estamos no 23º episódio do Conecta e trataremos do incidente de ilicitude de prova, que está previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Mais especificamente, o parágrafo 3º, que foi introduzido com a reforma processual de 2008, não trata de um incidente de discussão acerca da ilicitude da prova, mas trata de um incidente de destruição da prova. A interpretação literal deste parágrafo 3º implica discussão da licitude ou ilicitude da prova nos próprios autos. Entretanto, a discussão acerca da licitude ou ilicitude da prova, quando ocorrer no processo penal, além de contaminar as demais provas, influencia o convencimento do julgador. Por isso, é de ser aceito um incidente preliminar nos moldes do incidente de falsidade documental previsto nos artigos 145 e 148 do Código de Processo Penal, para que seja avaliada a admissibilidade da prova nas situações em que houver um questionamento sobre a licitude ou ilicitude da prova. Mesmo quando a problemática surgir no curso do processo, a discussão há de ser realizada em autos apartados, reduzindo-se a possibilidade de influência nas demais provas e nos sujeitos processuais. Quanto aos sujeitos, é possível afirmar que a valoração prévia do conteúdo lícito ou ilícito da prova é motivo suficiente para duvidar da imparcialidade na apreciação da prova. Por isso que o artigo 157 parágrafo 3º do Código de Processo Penal deve ser interpretado no contexto dos demais incidentes previstos no próprio ordenamento jurídico. Porque se nós formos discutir a licitude e ilicitude nos próprios autos, de pouco valerá, de pouca eficácia resultará a simples retirada desta prova nos autos, depois de firmada sua ilicitude perante o julgador que irá proferir a decisão, e inutilizar esta prova num incidente. Tá? Então, por isso, é conveniente, se não só conveniente, é lícito e juridicamente defensável a discussão prévia acerca da ilicitude num incidente específico para essa questão, com todas as garantias do contraditório, tanto por parte da acusação quanto por parte da defesa. Professor Nereu, satisfação dividir mais um episódio do Conecta contigo, agora o 23º episódio em que nós trazemos a lume o tema da prova ilícita. E a prova ilícita no Brasil passou por momentos muito tortuosos, principalmente em relação às primeiras decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a prova ilícita, misturando este tema dentro do livre convencimento motivado e entendendo, portanto, durante décadas, que o magistrado pudesse, na livre valoração da prova, até mesmo, quem sabe, aceitar uma prova ilícita no seu convencimento. Mas foi a Constituição de 88 que acabou acordando o tema da prova ilícita e acabou deslocando o tema da prova ilícita de dentro do livre convencimento motivado. E lá na década de 90, nós já tivemos algumas vozes trazidas em direção, infelizmente, a exceções da prova ilícita, exceções essas que não estão previstas no artigo 5º inciso 57, ou seja,
nós tivemos algumas exceções à ilicitude da prova, então, possibilidades de admissão da prova ilícita no processo penal, mesmo que a Constituição Federal não tenha trazido ali nenhuma possibilidade de exclusão. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, já na década de 90, trouxe algumas teorias norte-americanas para dentro do processo penal brasileiro e também influências da Alemanha para dentro do processo penal brasileiro, e nós começamos a discutir a árvore dos frutos envenenada, assim como também dos frutos envenenados, assim começamos a discutir a proporcionalidade e até mesmo falamos de razoabilidade. Até que então, no ano de 2008, o legislador, uma reforma que começou na década passada, no início da década passada, o legislador trouxe para dentro do processo penal algumas palavras, digamos assim, mínimas sobre a prova ilícita. E aí trouxe lá no artigo 157 caput do que se trata a prova ilícita e nos seus parágrafos trouxe alguns institutos, normalmente de exclusão das provas ilícitas, mas também trouxe um incidente, uma decisão de destruição da prova ilícita. Bom, eu me lembro no teu livro Devido Processo Legal que tu defendeste uma dinâmica diversa daquela proposta pelo legislador no 157, parágrafo 3º. Ou seja, tu disseste que aquela proposta do legislador era muito curta, era muito pouco aquilo, diante do quê? Diante da importância que tem a prova ilícita no processo penal brasileiro hoje. E justamente porque, lembrando um pouquinho aqui as regras de exclusão estadunidenses, que lá partiram ainda no século retrasado, mas tiveram o primeiro caso no século passado, em 1914, que partiram de um efeito dissuasório, ou seja, dissuadir principalmente a autoridade policial a não agir contra a lei para investigar um crime. As regras de exclusão que partiram desse efeito dissuasório, nós poderíamos trazer aqui para dentro do processo penal esta pergunta: será que tudo que temos hoje, normativo, tudo que temos hoje na norma em relação à proibição das provas ilícitas, caso nós queiramos discutir aqui aquele efeito lá, o efeito dissuasório dentro do processo penal brasileiro, será que nós estamos dissuadindo a autoridade policial a não cometer ilicitudes na investigação? É essa a dúvida que se coloca. E foi através dessa problemática, que na verdade é um problema enorme, pois se arrasta há décadas e ainda sem solução no processo penal brasileiro, que tu propuseste no Devido Processo Legal, se não me engano, a partir da 2ª edição, posso estar enganado. Hoje é um livro que já está na terceira, uma obra que já está na terceira edição, que tu propuseste que se desse uma vida a um incidente próprio, apartado, inclusive com a suspensão do andamento da ação penal, para que lá se discutisse, inclusive com instrução, que lá se discutisse a ilicitude da prova. E não é por outro motivo, professor Nereu, que na Operação Lava Jato nós demos vida a esse incidente, pelo menos num caso. E nós estamos falando aqui de um incidente de ilicitude de prova proposto pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi distribuída por dependência nos autos número 50, 63, 130, 17, 2016, 404, 7000. Esse incidente de ilicitude da prova, em que a defesa, no curso do processo, traz um parecer técnico complementar, e esse parecer técnico complementar, ele parte da premissa que a cadeia de custódia da prova, daquela prova que está ali sendo analisada, ela não foi preservada. Que a cadeia de custódia, ou seja, a fiabilidade da prova, não foi preservada. E isso está colocado num contexto de processo penal, como garantia, em que efetivamente, para que eu possa liberar, digamos assim, entre aspas, a prova,
para que o magistrado possa avaliá-la livremente, evidentemente que esse livremente aqui ele tem que estar entre aspas, mas para que o magistrado possa avaliar livremente, eu tenho que trazer uma prova que seja íntegra. Né? E o que se traz aqui? Qual é a discussão que se traz aqui? A discussão que se traz aqui é que as provas trazidas a este processo, nós não temos aqui a indicação perfeita de que se tratam dos mesmos artigos, ou seja, com os mesmos códigos WASH dos arquivos que foram inicialmente gerados. E aí, então, a defesa trouxe aqui uma referência através de um laudo complementar e questionou a ilicitude da prova. E foi a partir disso que a defesa pediu, estão aqui os pedidos finais, pediu que suspendesse o trâmite da ação penal principal até que se resolvesse o incidente da prova ilícita. E fez isso de que forma? Já que o parágrafo 3º assim não se coloca, ou seja, já que o parágrafo 3º do 157 não dá a importância à ilicitude da prova como deveria dar, o faz aqui a defesa com base no artigo 145, ou seja, nos mecanismos que temos para verificação sobre a falsidade documental, professor Nereu. Então, é esse o caminho que nós vemos como o caminho possível dentro do processo penal brasileiro para que se dê uma importância à prova ilícita, uma importância que a prova ilícita merece diante de tantos casos que nós observamos no dia a dia forense de descumprimento de normas durante a investigação. Nós estamos fechando o 23º episódio do Conecta Podcast, que discute temas do processo penal contemporâneo e que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas. Lembrando que, paralelamente ao Conecta Podcast, nós temos o Conecta Gaps. E no Conecta Gaps nós temos episódios muito mais curtos, muito mais enxutos, de 2 a 3 minutos, em que, uma vez por semana, nós disparamos também o Conecta Gaps a todos vocês. Sigam-nos no Instagram, sigam-nos lá no Spotify e um abraço a todos, uma excelente semana.